E os hormônios, eles podem ter duas origens químicas diferentes, duas naturezas químicas diferentes. A primeira que a gente vai dizer que é uma natureza química peptídica, é um peptídeo, é uma proteína. Isso significa que tem aminoácido ligado a aminoácido, produzindo uma cadeia de polipeptídeos, produzindo um polímero formado por monômeros de aminoácidos. Esses hormônios peptídicos, eles são recebidos pela célula de uma forma diferente dos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são aqueles hormônios que são derivados do colesterol. O colesterol é uma estrutura que possui ligado a um dos seus carbonos uma hidroxila. Quando a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono, a gente tem uma função química chamada de álcool. Então o colesterol, ele é primariamente um álcool. Mas a gente sabe que o álcool pode reagir com um ácido graxo, com um ácido carboxílico. É um processo de esterificação. Então a gente tem o colesterol álcool e a gente tem agora o colesterol éster, o colesterol que sofreu esterificação. O colesterol éster, o colesterol esterificado, ele é matéria-prima para a produção dos hormônios esteroides. Então os hormônios esteroides são aqueles hormônios que são derivados do éster de colesterol. Testosterona, estrógenos, progesterona, ou seja, hormônios sexuais, e também os corticoides. E esses hormônios, como eu já falei, eles vão agir de formas diferentes nas células. Eles vão chegar na célula, uns vão entrar na célula e outros serão recebidos por receptores. Eu tenho aqui uma membrana celular com a sua bicamada lipídica. Eu tenho aqui um receptor. Do lado de fora eu terei hormônios. Eu terei HP, hormônio peptídico, HE, hormônio esteroide. Esse hormônio esteroide, ele é a testosterona, que é derivado do éster de colesterol. Então, testosterona, um esteroide, pois é derivado do éster de colesterol. E aqui é um hormônio peptídico qualquer. Quando liberado, o hormônio peptídico chega e se acopla a um receptor. Esse receptor, ele vai passar uma mensagem para dentro da célula, vai passar uma mensagem para o meio intracelular. Essa mensagem, ao ser recebida e processada, vai responder ao estímulo do hormônio peptídico. Por exemplo, se esse hormônio peptídico fosse a insulina, a mensagem passada seria o seguinte: coloque na membrana celular mais proteínas transportadoras de de glicose, pois o sangue está cheio de glicose. Você precisa absorver essa glicose. Então a mensagem da insulina seria para a célula aumentar os transportadores, aumentar a permeabilidade para a entrada de glicose. Já os hormônios esteroides, eles passam através da bicamada lipídica. E quando chegam no meio intracelular, eles vão encontrar um receptor ou citoplasmático ou um receptor nuclear. Então eu preciso que vocês lembrem disso. Os hormônios são mensageiros, eles não são moléculas efetoras. E essa mensagem precisa ser passada para um tipo de receptor. No caso dos hormônios peptídicos, o receptor estará na membrana celular. No caso dos hormônios esteroides, eles entram na célula pela bicamada lipídica e encontrarão um receptor ou no citoplasma ou no núcleo. Mas como a biologia é a ciência das exceções, existe uma exceção nesse caso. Os hormônios T3 e T4 são formados por dois aminoácidos tirosina ligados entre si, T3 ligado a 3 átomos de iodo, T4 ligado a 4 átomos de iodo. Esse é um tipo de hormônio peptídico, pois um aminoácido se liga a outro aminoácido através de uma ligação peptídica. Isso é um dipeptídeo. Apesar de ser um dipeptídeo, os hormônios T3 e T4 não chegam em um receptor na membrana celular. Eles passam através da membrana celular, através de proteínas, vão para o núcleo e dentro do núcleo eles encontrarão seu receptor nuclear.
que vai atuar no DNA, estimulando a transcrição.